Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como acabamos de ouvir no Evangelho, nós percebemos que o Senhor aqui faz um forte chamado à conversão. O que é conversão que eu falo tanto? É mudança de vida. Muitas pessoas acham que conversão é eu mudar de igreja. Não, é mudar de vida. Não adianta eu mudar de igreja se eu não mudar minha vida. Se a minha vida não for pautada pelo Evangelho. Então, o Senhor aqui nos alerta, e Ele não está fazendo uma ameaça, não, de forma alguma. Jesus está nos alertando, dizendo: cuidado. Por quê? Todos nós precisamos de conversão. Eu digo sempre, gosto de lembrar, o nosso processo de conversão vai acabar no nosso último suspiro. Enquanto tivermos vida, nós estaremos no processo de conversão. E às vezes nós temos a ilusão que a conversão é um momento pontual na minha vida e pronto, converti ali. Não. A conversão, ela tem um início, e a partir dali é uma caminhada longa. E é isso que o Senhor está nos lembrando. O Senhor nos chama a uma mudança de vida concreta. Aqui, e nós vamos ver na carta de São Paulo também que nós ouvimos, São Paulo também fazendo a mesma advertência que o Senhor nos faz. Então, vamos aqui ao Evangelho. São Lucas nos diz que algumas pessoas chegam até Jesus contando uma situação que tinha acontecido na região dele, ali na Galileia. Alguns galileus, provavelmente homens revoltosos que tinham feito alguma revolta, e Pôncio Pilatos, o Império Romano, eles eram cruéis. Qualquer tipo de revolta eles massacravam mesmo, sem dó. E o que acontece? Pilatos aproveitou o momento em que este povo estava ali oferecendo a Deus o seu sacrifício, que era feito com animais, lembremos nesse período, por isso o sangue, que ele vai dizer que Pilatos matou aquele povo, misturando o sangue deles com o sangue que estava sendo oferecido ali no sacrifício. E aí a pergunta que Jesus faz para eles, e faz para nós também, porque é muito comum quando acontece, desculpe a palavra forte que eu vou dizer, uma desgraça na vida de alguém, a primeira coisa que a gente começa é questionar a Deus. Por que Deus permitiu? Como se tudo que acontecesse de ruim no mundo fosse culpa de Deus. Não. Deus nos deixou os mandamentos de forma muito clara. Basta seguir os mandamentos. É necessário que nós sigamos. A nossa conversão é pautada nos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus foram nos dados para a nossa salvação. Só que a gente não segue.
E queremos, é interessante que às vezes assim, nós não temos tempo para Deus. Você convida para uma missa, a pessoa não tem tempo. Você convida para uma vigília, a pessoa não tem tempo. Você convida para um grupo de oração, ela não tem tempo. Você convida para ser catequista, ela não tem tempo. Ela não tem tempo para Deus, nunca. Porque, sabe, padre, é uma vida corrida que a gente tem, né, padre? É muito difícil, é muita coisa para fazer. E aí eu pergunto, essa mesma pessoa que não tem tempo para Deus, é que ela quer passar a eternidade com Deus? Tem alguma coisa que não encaixa. Se eu não tenho tempo para Deus aqui, não vou ter lugar lá na eternidade, porque Deus não vai me conhecer, eu não sou íntimo dele. Deus me dá a opção de escolha, de segui-lo ou não. Deus me dá a opção e respeita. Agora, aquilo que eu planto é o que eu colho. Não adianta eu aqui na terra não planto nada, depois eu quero colher lá no céu. Não vou colher. O Senhor deixa isso claro para nós. E é preciso que nós despertemos. Nós precisamos tomar a decisão de conversão. E eu, inclusive, Padre Vando, a conversão é um processo que todos nós temos que passar. Mas é preciso que eu queira. E às vezes a gente não vai ter tempo. Ah, não, agora eu vou aproveitar a vida. Não, imagina. Depois, isso é coisa quando eu ficar velho lá, aí eu viro igrejeiro. Quem garante que você vai ter tempo? Eu brinco sempre, eu espero que Deus me conceda a graça de terminar esta Santa Missa. Mas quem garante que eu não posso terminar aqui no meio, cair duro aqui no chão? Quem garante para mim? E aí a gente vai protelando. Então o Senhor está falando, é momento de decisão. Chega de indecisão. Chega de um pé no barco, outro no outro barco, pé no mundo, pé nas coisas de Deus. E não, é preciso assumir que somos de Deus. E lutar, porque não é fácil, não. E aí quando contam isso que aconteceu, essa desgraça, como que no fundo querendo dizer para Jesus assim, tá vendo, ó? Mereceram. Porque essa é outra atitude que nós às vezes temos. Ou culpamos a Deus quando acontece algo ruim, ou dizemos que aquela pessoa merecia. E aqui o Senhor chama a atenção, ele faz a pergunta, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? O Senhor fala, não, mas se, olha o que o Senhor diz, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então aqui Jesus está dizendo, vocês estão tão preocupados com o que aconteceu ali, mas preste atenção na própria vida, muda de vida enquanto tem tempo, porque talvez esses homens que morreram não tiveram tempo da conversão, vocês têm, mas se vocês não se converterem, pode acontecer igual, ou pior, que é perder a vida eterna. Então o Senhor nos alerta, como eu disse, o Senhor não está fazendo uma ameaça, Ele está nos alertando. E Ele depois continua lembrando de uma outra situação que aconteceu em Jerusalém, na Judeia. E Ele diz, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Tinha essa torre em Jerusalém, torre de Siloé, e ela caiu ali. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Não, o Senhor diz, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então o Senhor fala, é momento, quando acontece uma coisa dessa, ao invés da gente ficar culpando a Deus, culpando a pessoa, achando um culpado, porque sempre, e eu digo para vocês, que 99,99% dos casos é culpa humana, não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Quem matou estes homens foi a maldade do coração de Pilatos, foi Pilatos. Deus deixou claro, não matarás, o 5º mandamento, não matarás. Pilatos nem seguia o Deus de Israel, Pilatos era pagão, e ele manda matar, exatamente não seguindo o mandamento de Deus. Depois, provavelmente, essa torre foi mal feita, cálculo errado de engenharia, e cai. Então é um erro humano, não é culpa de Deus. Nós temos aí as leis de trânsito. Sabemos que se deve dirigir depois que bebe? Não. Devo parar no sinal vermelho? Sim. Devo dirigir em alta velocidade? Não. E a gente faz essas 3 coisas. Bebe, dirige em alta velocidade e passa o sinal vermelho. Aí acontece um acidente, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? As normas estão claras, inclusive normas humanas. E entra aí o não matarás, porque quem dirige bêbado em alta velocidade pode matar alguém, ou a si mesmo.
Pecado contra o 5º mandamento, não matarás. Então o Senhor aqui está lembrando tudo isso que aconteceu, não deveria deixar vocês, ai, olha só, provavelmente eles eram mais pecadores que a gente, mereceram. O Senhor está falando, vocês deveriam ver isso e dizer, preciso mudar de vida enquanto eu tenho tempo. Preciso decidir-me por Deus enquanto eu tenho tempo. De fato é isso. Nós vemos que Jesus logo em seguida conta uma pequena parábola. Ele diz que um certo homem plantou uma figueira que dá figo, né, que nós conhecemos, numa vinha. A vinha é onde se planta as parreiras, os pés de uva para produzir vinho. Então ali na sua vinha ele plantou uma figueira. E aí ele foi colher frutos, foram colher figos, e não tinha. Aí ele chama o vinhadeiro que cuidava e diz para ele, olha, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Então, ou seja, Deus espera de nós frutos de conversão, de mudança. E é preciso que nós mudemos realmente, deixemos a palavra de Deus cair no nosso coração e nos moldar e nos transformar. E aí, o que diz esse homem ao vinhadeiro? Pede para cortar a figueira, corta. Por que ela vai ficar aqui inutilizando o terreno? Vamos plantar uma árvore que produza fruto? Mas olha o que é interessante, gente. Deus não desiste da gente. Aqui, o vinhadeiro, que nós podemos dizer que é o próprio Senhor Jesus, ele diz para o pai, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, eu vou cavar em volta dela, eu vou pôr adubo, quem sabe ela vai dar fruto. Aí se ela não der, corta. Então Deus está nos dando nova chance, e às vezes a gente fica ali. Então o Senhor investe em nós. Certa vez eu vi acho que foi até o padre Fábio de Mello, e ele disse assim, que um belo dia mexendo na gaveta dele, ele achou o caderninho dele lá do primário, sabe quando você está aprendendo a escrever? E disse que quando ele escrevia muito errado, a professora virava a folha e falava para ele, começa tudo de novo, deixa para lá aquilo. E aí ele trouxe para a nossa vida e dizia, a nossa vida é assim, quantas vezes a gente faz coisa errada, escreve torto na nossa vida, Deus vira a página e fala, ó meu filho, uma página 0, novinha, para começar, recomeça. Então é preciso que nós deixemos realmente de lado a nossa vida passada de pecado e assumamos viver na santidade. E é isso que São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala disso. Estes fatos aconteceram referindo-se ao povo de Israel, que na desobediência acabaram morrendo muitos no deserto. Então São Paulo fala, esses fatos aconteceram para ser exemplos para nós. Ou seja, Paulo está dizendo, acorda, isso que aconteceu e que você presenciou, você ficou sabendo, não é para que você espante, mas para que você se questione, para que você seja realmente, vamos dizer assim, um motivo de conversão, de questionamento, como eu estou dirigindo a minha vida, como eu estou levando a minha vida. Porque Paulo continua aqui. Então, estes fatos aconteceram para ser exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más. A fim de que não desejemos coisas más, que são coisas que nos levam muitas vezes a perder o céu. E aí Paulo vai nos lembrar que por causa da murmuração deles, eles acabaram morrendo no deserto. Então Paulo fala, não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso acabaram morrendo. Então Paulo nos lembra que em tudo que nos acontece, nós devemos ver como um exemplo, não murmurar. Se Deus permitiu, se aquilo aconteceu, algum motivo tem, e eu devo trazer para a minha vida e deixar realmente que aquilo fale ao meu coração e molde e transforme. Assim como nós vimos Moisés na leitura do Êxodo. Moisés era aquele homem que esteve no Egito. Lembramos que Moisés foi colocado no rio Nilo, dentro do cestinho. E Moisés foi criado como se fosse filho da filha do faraó. E ele se tornou um grande ali.
Mas um belo dia, Moisés, para encurtar a história, ele descobre que ele é judeu, acaba fugindo, porque o faraó vai querer ir atrás dele, e ele foge. E ele vai conhecer, ele chega, socorre umas moças e acaba casando com Séfora, que é filha de Jetro, que é sacerdote na cidade de Madiã. E ele está cuidando. Então, ele, imagina, gente, ele era praticamente quase que ali no Egito, Moisés era um faraó quase. E ele deixou essa vida de luxo para virar um pastor de ovelhas. E todo dia ele levava esses rebanhos, esse rebanho do seu sogro, para o deserto ali, para achar pastagem no deserto, que não é uma tarefa muito fácil. Mas o texto diz que um dia ele levou o rebanho deserto adentro. Ele teve a coragem de ir além. Ele não ficou naquela vidinha que ele estava acostumado, como muitas vezes nós nos acostumamos a viver aquela vidinha e não temos a coragem de dar um passo a mais, porque sabemos que este passo a mais vai nos comprometer, este passo a mais vai exigir uma vida nova, que Deus vai nos pedir que realmente abandonemos certas coisas, lugares, pessoas que não estão de acordo com o coração de Deus, que não nos levam para o céu. Então às vezes a gente fica naquela, mas se eu for para lá, eu sei que Deus vai pedir para mim, e eu não quero mudar de vida. Então Moisés também estava ali na vidinha dele, até que um dia ele resolve ir deserto adentro. Ele resolve ultrapassar os limites da vida dele. E o que acontece? Ele nota algo que é muito comum no deserto. No deserto existe uma planta que chama sarça. É um arbustozinho que pega fogo com muita facilidade por causa do calor que é intenso. Então, era comum lá no deserto ver sarça pegando fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que esta sarça em chamas não se consome, permanece ali. As folhas estão ali, as folhas não são consumidas, o caule não é consumido, não são consumidos os galhos. E é isso que chama a atenção de Moisés. E ele se aproxima. Ele fala, eu vou me aproximar porque eu quero entender o que está acontecendo. Então Moisés teve a coragem de ir além. E ali ele vai ter o encontro com Deus. E aí Deus diz para ele, Moisés, Moisés, ele responde, aqui estou. E Deus vai se revelar depois para ele, né? Não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Até hoje tem esse nome lá, Terra Santa. Então, o Senhor pede aqui um sinal de conversão. Na realidade, tirar as sandálias de Moisés é exatamente isso. O Senhor está pedindo a Moisés para entrar na santidade de Deus. É preciso que eu realmente me converta, que eu abandone as sandálias, vamos dizer assim, talvez, né, do pecado, para poder estar ali na presença de Deus. E aí o Senhor chama Moisés para ser o seu instrumento de libertação do povo. Quem libertou o povo de Israel? O próprio Deus, através de quem? De Moisés. E sabe o que é mais interessante, meus queridos irmãos? Moisés era gago. Deus escolhe um homem gago para libertar o povo dele. Eu brinco que quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Deus fala para ele, levanta o cajado. Não pediu para ele falar absolutamente nada, porque senão ele ia estar lá até hoje, né? Dá mais nervoso, aí que gagueja mesmo. Deus disse para ele, levanta o cajado, o resto é comigo. E foi o que aconteceu, ele levantou o cajado, o mar se abriu, o povo passou, chegou lá na ponta, o Senhor fala, levanta o cajado, e o mar fechou. Então Moisés foi um instrumento que Deus usou, um homem que talvez eu não escolheria, que talvez nenhum de nós escolheríamos, mas o Senhor escolhe aquilo que para o mundo é estupidez, aqueles que segundo os olhos humanos são incapazes, são esses que Deus escolhe, para confundir aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham capazes, fortes. E ali depois Deus se apresenta, porque Moisés fala, tá, eu vou lá, ok, o Senhor ouviu o clamor do nosso povo e vai libertar o nosso povo, ok, eu vou lá, mas como é que eu vou falar? Quem me envia? E aí ele vai se revelar, eu sou aquele que sou. Em hebraico é Yahvé, que é o nome que não se pronuncia.
Não se pronuncia o nome de Deus. Quando nós, no texto hebraico, encontramos o tetragrama, que são as 4 letras que representam o nome santo de Deus, nós geralmente pronunciamos Adonai, que é Senhor. Tá? Não falamos o nome de Deus que eu acabei de citar agora. E aí então ele acrescenta: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Que é o nome que Jesus depois vai se apresentar lá no Getsêmani. Quando os soldados chegam no Evangelho de João procurando Jesus, ele fala: a quem procurais? Fala: Jesus, o Nazareno. E ele fala: eu sou. Que no português fica sou eu. Eu sou. E aí os soldados caem ali diante de Jesus. Ele se apresenta como Deus, é o nome de Deus, eu sou. E ali nós vamos ver que Deus promete a libertação. Por isso que Jesus é o novo Moisés, porque Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Mas Jesus, o novo Moisés, nos liberta da verdadeira escravidão, que é a escravidão do pecado, para nos dar a vida e vida eterna. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos um minutinho. E, Senhor, mais uma vez nós oramos nesse período quaresmal, de forma especial, Senhor, pedindo a graça da conversão, da mudança de vida, que nós possamos, Senhor, hoje assumir realmente que nós queremos uma vida nova, que nós não queremos mais compactuar, Senhor, com a nossa vida antiga, que nós queremos, Senhor, ser transformados pelo poder do Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, ilumine os nossos caminhos, que a Tua palavra nos alimente, Senhor, e que o Teu Santo Espírito nos impulsione, Senhor, cada dia mais no caminho da santidade, no caminho da conversão. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão. Roga por todos nós, para que nós nos deixemos moldar e sermos transformados pelo poder da palavra de Deus, assim como a senhora, que guardava tudo no seu coração e meditava dia e noite, buscando viver sempre a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.